Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre a primeira unidade de estudo do 10º ano relativa à poesia trovadoresca. Antes de começarmos a falar das características da poesia trovadoresca, é importante que vocês compreendam a época em que a mesma se desenvolveu. E por isso mesmo vamos falar um pouco do contexto da Idade Média. A Idade Média é um período temporal que normalmente está associado à queda do Império Romano no Ocidente, no século V d.C., e à queda do Império Romano no Oriente, que vai ser apenas por volta do século XV. Portanto, a Idade Média vai acabar por ser o período compreendido entre o século V e o século XV. Vamos então conhecer um pouco mais da Idade Média e muito em particular como ela se foi desenrolando naquilo que era um Portugal nascente. Portanto, é nesta fase que Portugal vai ter as suas raízes e é importante que vocês compreendam como funcionava a corte, como funcionavam os saraus culturais, portanto, como estava a ser desenvolvida não só a nossa língua, mas também a nossa cultura como um povo. Por exemplo, em 1096 temos a concessão do Condado portucalense em Henrique de Borgonha e em 1128 temos uma das nossas mais famosas batalhas entre Afonso Henriques e a sua mãe, Dona Teresa, que era a favor dos espanhóis, digamos assim, e cuja vitória do Dom Afonso Henriques vai acabar, de facto, por lançar ali as raízes daquilo que iria ser pouco mais tarde a independência de Portugal e a criação do Reino de Portugal. Em 1139, Afonso Henriques ganhara a Batalha de Ourique, uma batalha aparentemente desequilibrada contra os muçulmanos, mas que ele acaba por ganhar. E é na sequência dessa batalha que ele é aclamado rei de Portugal. No entanto, só mais tarde, em 1143, é que o rei Afonso VII de Leão, Galiza e Castela aceitou que Afonso Henriques fosse então considerado rei de Portugal, apesar de ter que dever vassalagem ao imperador da Espanha, como era considerado. Só mais tarde, no entanto, em 1179, é que o Papa vai reconhecer a independência e o reino, então, de Portugal. O registro das primeiras cantigas da poesia trovadoresca surge no final do século XII e realmente ali a transição entre o século XII e o século XIII também marca o desenvolvimento daquilo que vai ser o galego-português ou galaico-português, que vai ser a língua destas cantigas na sua maioria. O testamento do rei Dom Afonso II, de 1214, é considerado o primeiro documento régio naquilo que é já então o galego-português. E vocês vão perceber que em algumas características parece que temos aqui um português misturado com o espanhol, porque na prática acaba por ser uma base para ambas as línguas atualmente. Em 1279, já após todo o território ter sido reconquistado aos mouros algumas décadas antes, nomeadamente o Algarve, sobe ao trono Dom Dinis. Dom Dinis teve como cognome o Lavrador e foi determinante no desenvolvimento do nosso país e muito em particular também da sua cultura. Ele próprio foi um trovador, escreveu várias cantigas de amor e acaba por ser um rei que vai impulsionar muito a poesia trovadoresca em particular, mas todo o desenvolvimento de Portugal como um todo. É precisamente Dom Dinis que em 1296 vai obrigar a que a língua que o povo falava, o galego-português, portanto não o latim, passasse a ser a língua oficial do país, que passou a ser designada precisamente por português. Isto vai ser muito importante porque o latim vai acabar por ficar associado apenas mais ao clero e ainda a alguma nobreza, obviamente. No entanto, o português, como nós o conhecemos, vai ter então aqui as suas raízes com esta decisão de Dom Dinis. Entre 1383 e 1385 vamos ter a crise política em Portugal, que vai acabar com a aclamação de Dom João I como rei de Portugal. É essa precisamente uma das temáticas das crónicas de Fernão Lopes, que mais tarde, poucas décadas depois, em 1443, vai então compilar vários momentos da nossa história num documento que vocês também vão estudar, as crónicas de Fernão Lopes, e que vai também ajudar ao desenvolvimento da língua portuguesa.
E foi precisamente na segunda metade do século XIV, por volta de 1350 até 1400, que se vai começar a assistir em Portugal ao declínio da poesia trovadoresca galego-portuguesa. E, de facto, o português estava a desenvolver-se para outros caminhos e estas composições poéticas começaram, então, a ser relegadas para segundo plano. Já vamos conhecer mais ao pormenor, então, as suas características, mas é importante que vocês percebam como foi até por meados do século XV, finais do século XIV, que então o galego-português vai dar origem ao português e todas estas composições e estes textos que vocês vão estudar ajudaram ao desenvolvimento da nossa língua. Vamos falar então um pouco mais sobre a poesia trovadoresca. A poesia trovadoresca vai desenvolver-se entre os séculos XII e XIV numa área geográfica que corresponde mais ou menos aos reinos de Leão e Castela, incluindo a região da Galiza, e ao reino de Portugal, portanto começando com o condado portucalense e depois estendendo-se para aquilo que é o território nacional hoje em dia. No entanto, isso não significa que não possamos encontrar alguns textos da poesia trovadoresca por parte de autores que não eram da Península Ibérica, e isso tem a ver com o facto de haver influências até também da zona de Provença e era um tipo de texto que estava então na moda, digamos assim, portanto acaba por se espalhar e difundir além da Península Ibérica. Como é que podemos então definir a poesia trovadoresca? A poesia trovadoresca, à semelhança de outros tipos de poesia, é de facto a manifestação de sentimentos num texto lírico. Simplesmente estas centenas e centenas de cantigas que surgiram durante esta época eram de transmissão cantada. O que é que isso significava? Quem as transmitia, de facto, fazia-o, acima de tudo, de uma forma oral, através então da música, e a essas figuras nós vamos chamar sobretudo os trovadores. Daí o nome Poesia dos Trovadores, poesia trovadoresca. Agora, de facto, estas centenas de textos que ficaram até aos dias de hoje eram de diferentes tipologias. Vamos ter cantigas de amigo, de amor e de escárnio e maldizer, mas era a semelhança de outros tipos de poesia, então, a manifestação de um determinado sentimento com diferentes sujeitos líricos. Lembrem-se de um pormenor. A maioria da população nesta altura é analfabeta. Por isso mesmo, independentemente dos trovadores escreverem os seus textos, as suas cantigas, a maneira como as podiam difundir então não era propriamente passando o texto escrito, porque as pessoas não iriam conseguir ler. Por isso mesmo, a poesia trovadoresca vai se desenvolver muito através então da tradição oralizante. Portanto, os trovadores nas festas, quando a população se juntava, cantavam as suas cantigas e elas acabavam então por ser transmitidas assim sucessivamente. Portanto, esta questão de ser uma tradição de transmissão oral vai ser muito importante e também vai ser muito particular aqui das cantigas da poesia trovadoresca. Chegaram até nós cerca de 1700 cantigas compiladas em 3 diferentes compilações, os cancioneiros, de que já vamos falar, e que eram, acima de tudo, difundidas e espalhadas pela população através dos saraus e das cortes dos grandes senhores feudais. É curioso como precisamente alguns destes grandes senhores feudais e também alguns dos nossos próprios reis, como Afonso X e Dom Dinis, acabaram por ser eles próprios também produtores, portanto escritores de cantigas e obviamente que os trovadores e os jograis, portanto quem normalmente escrevia e cantava estas cantigas, via ali um apoio que ajudou ao desenvolvimento desta tipologia textual. Normalmente consideramos que os 3 principais autores da poesia trovadoresca são os trovadores, os jograis e os segreis. Vamos ver o que é cada uma destas figuras. Os trovadores eram normalmente figuras que estavam associadas à nobreza. Diz-se até que era quase como uma ocupação de tempos livres, chamemos-lhe assim, que eles tinham e que às vezes até passavam para outros autores depois interpretarem em público. No entanto, sabemos que muitos destes trovadores vão levar isto muito a sério e são eles os principais autores da maioria das cantigas de amor que chegaram até nós. Por outro lado, os jograis, de facto, já estão associados a uma classe mais baixa, ao povo. Eram figuras, aliás, a figura do jogral será bastante anterior à do trovador e vem mesmo daquela figura que entretinha na corte e nas festas de uma maneira mais cómica, mais satírica, sendo que, em alguns casos, os jograis eram então quem era pago
para interpretar cantigas produzidas pelos trovadores. Isso não significa também que muitos jograis fossem também eles produtores, autores de cantigas, mas muitas das vezes vamos associar a figura do jogral até às cantigas de escárnio, que já vamos ver o que são, mas que têm um caráter mais divertido, mais cómico e mais crítico também. A figura do segrel, apesar de não haver propriamente certezas acerca de quem eram estas pessoas, acaba por ser comumente associada a um meio termo quase entre o trovador e o jogral. Portanto, era como se fosse um jogral já com alguma nobreza ou algum estatuto social um pouco mais elevado. Também vão poder encontrar a figura do menestrel, que, à semelhança de alguns jograis, também então era pago para cantar as cantigas compostas por outros. Portanto, esta mistura destas figuras é perfeitamente natural, dado a época em que eles viveram, mas será de facto importante vocês reconhecerem estes 4 nomes como sendo figuras associadas à poesia trovadoresca. Há pouco dizia-vos que as cantigas que chegaram até nós estavam compiladas em 3 grandes livros, portanto 3 coletâneas de cantigas, que vão ser elas então o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Ajuda e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. O mais antigo dos 3 é o Cancioneiro da Ajuda. É datado de mais ou menos o início do século XIV, mas é também o mais incompleto dos 3. Tem cerca de 300 cantigas, pouco mais, e que são quase todas cantigas de amor. Portanto, acaba por ser dos 3 livros, das 3 coletâneas, aquela que está mais incompleta. Está hoje guardado na Biblioteca do Palácio da Ajuda, daí também o nome, mas está envolto em muitos fatores desconhecidos. Portanto, não se consegue precisar muito bem nem sobre a sua origem, nem de facto como se desenvolveu ou porque até está tão incompleto. Os outros 2 cancioneiros, portanto o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e o Cancioneiro da Vaticana, aparentemente são então manuscritos copiados no século XVI, por ordem de um humanista, e que serão então cópias de um outro cancioneiro medieval que se terá perdido. Mas de facto estes 2 cancioneiros estão muito mais desenvolvidos e acabam por ter então o grosso das restantes cantigas que chegaram até nós. Falando agora da língua em que as cantigas da poesia trovadoresca estão escritas, como eu dizia há pouco, de facto trata-se do galego-português, que é uma língua falada na faixa da Península Ibérica que corresponde mais ou menos então à Galiza e a Portugal, ainda apanhando um pouco então do antigo reino de Leão e Castela. Apesar de também derivar do latim, acaba por evoluir também muito por influência da via popular e assumir-se então como uma língua distinta que se vai desenvolver até ao século XIV, quando depois, por exemplo, então o português, como nós o conhecemos, tem as suas raízes e é então definido por Dom Dinis, como vos disse anteriormente. É preciso também não esquecer a organização desta sociedade medieval em que as cantigas se desenvolveram. Portanto, não se esqueçam, trata-se de uma sociedade dividida em classes, portanto, muito bem definida a questão da nobreza, do clero e do povo, cada um com papéis também muito bem definidos, em que o poder da Igreja era muito elevado, a par e passo então com o poder do rei. Portanto, o povo tinha pouco ou nenhum poder, mas de facto vai ser também importante para a propagação e a popularidade destas cantigas. Numa sociedade assim, obviamente, que predomina aquilo que nós chamamos da pirâmide feudal. Portanto, havia um suzerano e depois os seus vassalos. E os vassalos tinham que trabalhar para o suzerano. Obviamente que o povo era vassalo de todos, porque era quem trabalhava sempre, não só para os grandes senhores feudais, portanto, das zonas do país que acabavam por abranger ali quase que aquilo que nós hoje em dia diríamos que era uma cidade, uma zona mais desenvolvida com mais população que devia vassalagem então a um senhor feudal e depois outros, e todos eles, por sua vez, deviam vassalagem ao rei. Portanto, esta estratificação da sociedade estava muito bem vincada.
É claro que numa sociedade assim, não só, como eu disse há pouco, o povo era predominantemente analfabeto, mas a cultura literária estava muito em particular nas mãos do clero. Portanto, os copistas, quem escrevia, quem lia, quem copiava, eram quase todos membros do clero e a língua privilegiada, de facto, era o latim. A partir do século XII, no entanto, começamos a assistir ao desenvolvimento das primeiras universidades e então esta cultura literária, esta cultura de aprender a ler, a estudar as obras e afins, vai acabar por ser então totalmente do espectro do clero. Vão começar a aparecer colégios, escolas particulares e depois então as universidades, como também a Universidade de Lisboa, que surge por volta de 1290. É claro que este desenvolvimento cultural e linguístico estava muito afastado ainda do povo. Por isso mesmo é que a tradição oralizante das cantigas de amigo, de amor e de escárnio e maldizer, portanto a poesia trovadoresca, vai ser muito importante. Até pensem a questão do ser em verso, ter a rima, o ser cantado. Portanto, tudo isso vai ajudar o povo a memorizar, a lembrar-se, a decorar as músicas e as suas letras, digamos assim, porque se pensarmos bem, a poesia trovadoresca é o equivalente às letras das músicas que vocês também conhecem hoje em dia. Portanto, é um texto que vai servir de base para ser cantado. E essa tradição oral, para o povo, muito em particular, que não sabia ler nem escrever, vai acabar por ajudar ao seu desenvolvimento cultural e pessoal também. Também vão poder encontrar a figura do menestrel, que, à semelhança de alguns jograis, também então era pago para cantar as cantigas compostas por outros. Portanto, esta mistura destas figuras é perfeitamente natural, dado a época em que eles viveram, mas será de facto importante vocês reconhecerem estes 4 nomes como sendo figuras associadas à poesia trovadoresca. No próximo vídeo vamos então falar mais em particular das cantigas de amigo, cantigas de amor e cantigas de escárnio e maldizer, que são os 3 tipos que nós vamos associar normalmente então à poesia trovadoresca. Infelizmente estas cantigas muitas das vezes chegaram até nós apenas com o seu texto, não com a parte da música, o que faz com que de facto nunca saibamos bem como é que aquela música, como é que aquela letra era para ser cantada e tocada. No entanto, são indiscutivelmente um marco na nossa história literária e vão lançar as raízes para muitos autores no futuro aprenderem e desenvolverem então não só a nossa língua, mas também a nossa cultura. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.